Bem, esse vídeo é uma proposta da PX2 de Tópicos de Educação Especial 2020.1, no qual nos foi solicitado que escolhêssemos um tema e abordássemos alguns tópicos desse tema. Escolhi falar sobre o tema mediação, né? A definição do tema da mediação. A mediação ela ocorre quando há um acompanhamento do aluno com necessidades educativas especiais durante o ano letivo, onde a pessoa chamada de mediador exerce o papel de mediação nas relações da criança com a professora, colegas e atividades propostas. A figura do mediador surgiu com a proposta de inclusão escolar, quando as escolas precisaram inovar e criar novas formas de ensinar. Dessa forma, foi necessária a criação de um personagem, digamos assim, para acompanhar o estudante e auxiliar no seu desenvolvimento. Teóricos. Falar em teóricos da mediação não é uma tarefa muito fácil, porque é difícil a gente encontrar algo relacionado diretamente à mediação. A gente vê muita referência à inclusão escolar, referência de um personagem de apoio, mas não necessariamente para a mediação, né? Então, eu coloquei aqui que existem poucos diferenciais teóricos sobre mediação e sua prática é exercida por diversas maneiras no Brasil, inclusive recebe nomenclaturas diferentes, como mediador escolar, facilitador, professor de apoio, assistente de aluno, auxiliar de educação especial, entre outros. Vale ressaltar que em algumas escolas esse papel é exercido por estagiários. E realmente, na rede em que eu trabalhava antigamente, nós tínhamos a figura do mediador e era essencial essa figura. E na rede atual que eu estou, esse papel, essa figura do mediador, digamos assim, ela é exercida por estagiários, né? Então a gente vê uma diferença muito grande de preparo desses profissionais, mas é o que a rede nos apresenta. Nas minhas pesquisas e no material disponibilizado, eu percebi que não há referência direta à mediação, e sim interpretações e adequações da realidade do papel do mediador escolar. Que é o que eu falei, são referências geralmente da inclusão que a gente busca para falar da mediação, mas a gente não vê referências diretas na mediação. Objetivos. Bem, o principal objetivo da mediação é mediar as atividades pedagógicas do aluno, né? Mas a gente sabe que isso vai além, porque o mediador ele age como um elo do aluno com seu professor, um elo do aluno com seus outros colegas, um elo do aluno com outros funcionários. Enfim, ele auxilia o aluno para que ele se desenvolva de maneira natural como qualquer criança. Público-alvo. Essa parte do público-alvo eu fiz duas visões, porque, na verdade, nós temos a visão do público-alvo, das pessoas que precisam de conhecimento sobre mediação. Então, entre essas pessoas precisam ou deveriam ter, essas pessoas eu incluo os mediadores, os professores, os educadores em geral, os psicólogos, os estudantes de pedagogia, fonoaudiólogos, até mesmo responsáveis de crianças com necessidades especiais, pessoas que queiram conhecer melhor ou precisem conhecer melhor a mediação. E por outro lado, nós temos o público-alvo do mediador em si, da mediação em si. Então, da mediação em si, o nosso público-alvo são os alunos com necessidades educativas especiais, são as crianças que de fato são alvo da nossa mediação, que a gente precisa e que precisam do nosso apoio. Papel do professor. Bem, o professor ele deve ser um facilitador do processo de aprendizagem e, ao lado do mediador, ele deve disponibilizar atividades que proporcionam o desenvolvimento do aluno. E o desenvolvimento dessas atividades será feito pelo aluno com o auxílio do mediador. Então, a gente vê a necessidade de haver um elo, né, também entre o professor e o mediador. É uma parceria, porque o professor precisa reconhecer o mediador como parte integrante daquele momento. Então, não pode haver nenhum descaso ou até mesmo desreconhecimento dessa profissão, porque eles são essenciais para que aquela criança consiga desenvolver as suas atividades com mais plenitude. Conclusões. Eu fiz algumas conclusões diante do tema, apesar de não ter analisado nada disso na proposta da atividade, mas eu coloquei aqui como conclusão que o mediador ele é essencial para o desenvolvimento do aluno com necessidades especiais. Como eu disse, eu acredito nisso. Foi a visão que eu tive na prática dos mediadores que eu pude conviver. As crianças que tiveram acesso à mediação, o seu desenvolvimento é notório. E já daquelas que não tiveram acesso a um mediador, a gente vê a dificuldade de relação do professor, dificuldade dos colegas, enfim, de toda a equipe pedagógica. Então, a figura do mediador, no meu ponto de vista, é essencial e precisa ter um olhar mais diferenciado para ela. Segundo tópico diz assim: se faz necessário o desenvolvimento de mais estudos de apoio ao mediador escolar. Realmente eu creio que deveriam haver mais estudos, deveriam haver mais
apoio a esse cargo, talvez uma criação específica para esse cargo, uma exigência, para ter pessoas preparadas de fato para atender essas crianças. Então, sabemos que houveram avanços, mas a gente precisa caminhar para avançar mais. E uma outra observação é que o mediador ele precisa de apoio do professor, né? Então, como eu já vivenciei algumas coisas assim na prática, eu acredito que o mediador ele não vai conseguir também atuar se ele não tiver apoio do professor, né? Então, o professor também precisa estar ali, os dois têm que ser companheiros de trabalho e tem que ver sempre atividades e desenvolvimentos que sejam em prol do benefício da criança ou adolescente que esteja sendo mediado. O mediador é muito importante e não pode ser qualquer pessoa. Como eu disse, eu acredito que devem ser pessoas preparadas, pessoas que estudaram, pessoas que se dedicaram. Eu acredito que a gente tem que parar com esse olhar que a educação já teve há muito tempo, de qualquer pessoa pode resolver isso, bota qualquer um lá que ele resolve. Não, acho que a gente precisa trabalhar com pessoas que se prepararam, que estudaram e que sabem o que estão fazendo, que podem atender aquela criança com o que ela realmente precisa. A nossa educação precisa de um olhar especial e não qualquer olhar. É preciso incentivar a especialização de professores e educadores na área da educação inclusiva. Eu acredito que todo professor, todo educador, qualquer pessoa dentro da escola, ela deveria ter um mínimo de conhecimento sobre educação inclusiva. Porque hoje nós temos uma realidade de uma gama, uma massa muito grande de crianças inclusas nas redes públicas e particulares de ensino. E a gente precisa que as pessoas tenham conhecimento, pelo menos básico, sobre como isso acontece, por que isso acontece e a importância disso tudo para essa criança inclusa. Bem, para finalizar, eu coloquei as minhas fontes de pesquisa, né, a aula, que eu utilizei como base essencial, e coloquei as fontes das imagens, que eu anexei nos slides, porque são imagens que eu peguei na internet e que eu coloquei para ilustrar o meu trabalho. Sendo assim, eu agradeço, espero que eu tenha conseguido atingir o objetivo proposto.